Bom, pessoal, aqui nessa questão, veja só, a gente tem um circuito misto, né? Um circuito que tem uma fonte contínua de 24 volts, o resistor R1 de 1 kΩ, o resistor R2 de 5 kΩ e o resistor R3 de 7,5 kΩ, certo? Então ele pede aí para a gente calcular o quê? Para a gente calcular a corrente I, que é a corrente total do circuito, a corrente I1 do circuito e a corrente I2 do circuito, ok? Então, o primeiro passo para a gente resolver este exercício é encontrar a resistência total aí do nosso circuito, né? A resistência total do nosso circuito, você vai ver que, da mesma forma como na questão anterior, né? Nós temos aqui essas duas resistências aqui em paralelo, a resistência R2 em paralelo com a resistência R3, e o resultado disso está o que? Está em série com o resistor R1, ok? Está em série com o resistor R1, ok? Então, nossa resistência total aqui, ó, vai ser R1 em série com paralelo de R2 e R3. Substituindo os valores aí, a gente tem que R1 vale 1K, R2 vale 5K, R3 vale 7,5K, né? 5K em paralelo com 7,5K dá o total de 3 kΩ, certo? 3 kΩ em série com 1 kΩ, nós temos uma resistência total de 4 kΩ. E aí, com a resistência total, né, a gente consegue achar a corrente total, que é a corrente que vai sair aqui da fonte de tensão, né, que é a corrente I do nosso circuito, a primeira corrente aí que o enunciado está pedindo, né, que é a corrente I do nosso circuito. Como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente vai encontrar a corrente total? A gente vai utilizar a lei de Ohm, né? Corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Tensão total da fonte é 24 volts, a resistência total que a gente acabou de calcular, 4 kΩ, então vamos ter uma corrente total de 6 miliamperes saindo aí da nossa fonte, tá? Essa corrente total de 6 miliamperes vai passar aqui nesse resistor de 1 kΩ, ok? E depois, quando chega aqui nesse nó, ela vai se dividir. Uma parte vem para o resistor de 5 kΩ, que é a corrente 1, outra parte vem para o resistor de 7,5 kΩ, que é a corrente I2, ok? Então, como que a gente vai fazer isso, né? Primeiramente, a gente tem que achar essa tensão aqui em R1. A gente sabe a corrente que está passando aqui, que são 6 miliamperes, e sabemos que a resistência R1 vale 1 kΩ, né? Então, pela lei de Ohm, tensão é igual a resistência vezes corrente, certo? Resistência 1K, corrente 6 miliamperes, temos um total de 6 volts. Com isso, a gente agora precisa o quê? Descobrir a tensão VAB, né, que é a tensão que está aplicada tanto em R2 quanto em R3, para achar essas correntes I1 e I2 do nosso circuito. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso pela lei de Kirchhoff, ok? Como que a gente vai fazer isso pela lei de Kirchhoff? Veja só, a gente vai saber o que? Que a soma, né, a lei de Kirchhoff diz que a soma das elevações e quedas de tensão, a soma algébrica da tensão em uma malha fechada tem que ser igual a zero. Então vamos fazer essa malha aqui, ó, neste sentido aqui. Daqui para cá a gente tem menos V, que é menos essa tensão que está entrando no terminal negativo. Daqui para cá mais a tensão BR1. Daqui para cá mais a tensão VAB, ó. É isso que nós temos. A tensão V é 24. A tensão de VR1, a gente calculou ela aqui em cima, ó, vale 6 volts. Então, menos 24 mais 6 mais VAB tem que dar zero. Então, quanto que é a tensão VAB? VAB vai dar a tensão de 18 volts. Então, agora a gente consegue o quê? Calcular as correntes I1 e a corrente I2 aqui do nosso circuito. Ok? A gente sabe a tensão VAB, que é 18 volts. Sabemos as resistências, a resistência R2 é 5 kΩ, a resistência R3 é 7,5 kΩ. Basta o que? Dividir a tensão pela resistência que encontraremos a corrente. Corrente I1 é a tensão VAB pelo resistor R2, ou seja, 18 dividido por 5 kΩ, que vai dar 3,6 miliamperes. E a corrente 2, que é a tensão VAB, a mesma tensão, né? Dividido pelo resistor R3, sendo que o resistor R3 vale 7,5 kΩ, né? Fazendo essa divisão dá 2,4 miliamperes, ok? Uma forma prática para você conseguir, né,
Conferir isso é ver que a corrente I1 mais a corrente I2 tem que ser igual à corrente I, né? Ou seja, 3,6 mais 2,4 tem que dar o que? Tem que dar corrente total, que é os 6 mA. E conforme vocês podem ver, sim, está correto. Beleza? Então essa aí é a resolução da questão da nossa prova. Beleza? Um abraço e até mais.